Um medicamento usado sem uma orientação especializada é um risco com reações indesejadas. Muitas vezes, o profissional qualificado mais acessível para muitos é o farmacêutico. Neste último bloco, vamos saber se a troca da receita médica pela indicação do balconista de farmácia é tão prejudicial quanto a iniciativa de automedicar-se. A gente falava desse risco e do controle em alguns países, mas depois da vizinha, quem mais nos orienta é o profissional que está à nossa frente e que veste branco e que está ali para nos orientar e tem credibilidade. Com certeza. Com certeza. É um profissional de grande credibilidade, o farmacêutico, e hoje pela nova que já está ficando antiga, norma da Anvisa, há a necessidade de, enquanto aberta a farmácia, enquanto ela estiver funcionando, se ela é 24 horas ou se ela funciona durante 3 horas, haverá um farmacêutico disponível. Porque a gente comenta que a vizinha indica, mas a vizinha não vende. Então, no momento que o usuário chega na farmácia para comprar, se ele há alguma dúvida, ele tem todo o direito, e eu diria até o dever, de pedir orientações ao farmacêutico. O farmacêutico é um profissional que não tem o poder de prescrição, mas ele tem a capacidade de explicar e orientar o paciente para o melhor uso daquele medicamento. Existem até usos que são assim coisas que são muito simples, que podem ser determinantes. Por exemplo, qual a hora do dia melhor de tomar um medicamento? Todo mundo imagina, não sei porquê, que o medicamento tem que ser usado no momento após a alimentação. Isso é uma regra que se coloca, que a população colocou, que não deve ser seguida desse jeito. Por quê? A maioria dos medicamentos tem absorção prejudicada, absorção, eu digo assim, o efeito, a saída dele do local de onde foi, no caso, o uso oral, do estômago para o sangue, para que ele tenha esse efeito, prejudicado com a alimentação. Você imagina o seguinte, vamos imaginar um comprimido bem pequenininho, desse tamanho, pequeno exercício. Vamos pegar uma tigela que imite o tamanho de um estômago. Coloca ali dentro, faça o seguinte exercício, coloca ali dentro arroz, feijão, batata, o que você imita uma alimentação. E pega esse comprimido e joga ali no meio. Vê se você acha. Eu procurar uma agulha no palheiro, mas eu acho que o nosso organismo é mais sabido, hein? O nosso organismo até pode ser, mas ele talvez prefira mais o feijão da feijoada do que o comprimido. Pode ser mais interessante para a gente. Então, assim, o comprimido, frente a essa alimentação, vai depender muito do nosso organismo, né? Das depende muito mais dele. da substância. É? Depende muito mais da substância do que do nosso organismo. Algumas substâncias são preferíveis de você utilizar junto às alimentações. Outras têm um efeito muito retardado. É comum, talvez até conosco, poxa, eu tomei esse medicamento ontem, passou rapidinho a dor de cabeça, hoje ele demorou demais. Por que será que tem essa diferença de hoje, de ontem para hoje? Você prestou atenção na alimentação, se foi junto? Porque, normalmente, a alimentação pode prejudicar, não é o efeito, não. É o tempo que o efeito vai aparecer. E efeitos colaterais que possam advir com a dosagem? Da dosagem, da automedicação? Bom, então nós temos dois pontos a serem comentados em relação aos efeitos colaterais. Vou comentar o efeito colateral e o que a automedicação pode... O que a automedicação pode também ser sinal de que está errada? Por exemplo, a dosagem. Você sabe qual é a dosagem correta para aquele tipo de patologia que você está usando? Nem sempre. Então, se você toma uma dose a mais, essa dose a mais não vai fazer mais efeito. Ela vai fazer mais efeito tóxico. Ela vai ser mais nociva, essa dosagem que foi a mais. Porque o efeito, eu até brinco em sala, que o efeito chega a 100%. Acima de 100% tem o quê? Tem saúde. Ele está lá. Ele está lá e vai fazer alguma coisa. Geralmente o medicamento é meio terrorista. Ele gosta de fazer efeito colateral. Todos fazem. Uns mais, outros menos, mas todos fazem. Eu tomo para dor de cabeça, mas ataca o estômago. Com certeza. É muito comum. É muito sangue. Exatamente. E outra coisa é o seguinte. O uso repetido de uma automedicação. A pessoa não está sentindo efeito. O que está acontecendo? Está correto aquilo ali? Ou a automedicação agora ela está me trazendo um malefício do não efeito, não é nem do efeito tóxico, mas do não efeito. Mas não existe não efeito. Alguma coisa que entrou no nosso corpo, ela vai se transformar em alguma substância.
É porque é reação química, né? Com certeza, a natureza, já dizia Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Então ela vai se transformar em alguma coisa. Se ela não está fazendo efeito terapêutico, pode ter certeza que algum outro efeito danoso ela vai estar se dedicando a fazer. Ou algo assim, de que aquela droga pode ser boa para curar a minha doença, mas pode não ser boa para mim que tenho alergia. E se você tiver um problema hepático, uma cirrose hepática, uma esteatose hepática, ou algum problema hepático que prejudique, porque o fígado é um órgão central do nosso corpo em relação aos medicamentos. É ele que regula, que elimina esses medicamentos do corpo. E se a pessoa tem um hábito alcoólico, a gente vê até aquela velha máxima que o álcool corta o efeito do medicamento, mas ele pode cortar o efeito mesmo sem ser usado, se o indivíduo tiver hábito alcoólico. Então, pode potencializar também? Pode potencializar o efeito, pode aumentar o efeito, principalmente efeitos que induzem sono, efeitos do sistema nervoso central, podem sim. Nós estamos falando de medicamento, mas muito bem lembrado pela produção, uma vitamina em excesso. O nosso corpo precisa das reações químicas, precisa de estar alimentado, precisa de vitaminas A, B, C, todo o alfabeto, enfim. Mas se ele toma demais... Isso é um grande problema, você citou um grande problema. Sabe aquele medicamento que eu falei que é trocado de R$2 para o de 80? Normalmente são complexos vitamínicos, porque a população e até mesmo quem indica acha que esses complexos vitamínicos são completamente inofensivos. Porém, a gente tem que relatar o seguinte, nosso corpo não armazena grande parte das vitaminas, talvez a maioria delas. Então nós temos que suprir diariamente essas necessidades de vitamina do nosso corpo. Só que existe também o risco, não só da hipovitaminose, ou seja, a carência da vitamina, existe também o risco da hipervitaminose. Um exemplo bem simplesinho, hipervitaminose com a vitamina C, que é uma das mais populares, né? Tem comprimidos efervescentes de vitamina C, dietas à base de vitamina C. Toma até como suco, 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Né? E aí, essa vitamina C, ela estimula o fígado a ficar, digamos assim, mais esperto. Estimula o fígado a eliminar, a trabalhar mais. Só que trabalhando mais, ele também elimina mais rápido outros medicamentos, que é um exemplo bem simples, contraceptivo hormonal feminino. Com hipervitaminose de vitamina C, seu efeito baixa. E me conta o que acontece 9 meses depois. Aí depois ainda vai culpar o laboratório. Exatamente, que é comprimido de farinha. Não é. Uma coisa muito interessante é a guerra entre o usuário, o consumidor e o ambiente de venda. Porque o brasileiro, eu acho que até o ser humano, o simples fato dele ir ao médico, ele já começa a ficar melhor. Né? É verdade. E aí ele vai na farmácia comprar o medicamento. Mas esse medicamento eu já estou bem melhor, o medicamento é R$500. Será que não tem uma coisa mais baratinha? Mais baratinho? Aí disse, não, eu tenho o similar e o genérico. Certo. Qual é a diferença? Hoje em dia... Além do preço? Hoje em dia, o similar e o genérico, eles, de acordo com... Eu não me lembro ao certo qual foi a resolução da Anvisa, não sei se foi a portaria 344, não sei se foi alguma outra portaria posterior. 344 não foi, porque ela é anterior à lei do genérico. O medicamento similar, ele era praticamente um medicamento pirata ao genérico. Então era concorrência desleal. Ele não passava pelos mesmos testes de controle, não precisaria passar pelos mesmos testes de controle que os medicamentos genéricos. Hoje em dia, não. Eles, por determinação da Anvisa, têm que passar pelos mesmos testes de confiabilidade e segurança, chamado de biodisponibilidade e bioequivalência, igualzinho ao medicamento genérico. O genérico ele é bem parecido com o medicamento que nós chamamos de marca-referência. Ele usa os mesmos princípios ativos e os mesmos veículos, às vezes. O similar não, ele pode usar veículos distintos, desde que ele comprove o mesmo efeito e a mesma ação do genérico e do referência. Então, hoje em dia, genérico e similar, eles não têm o mesmo problema que tinham há um tempo atrás. Vamos falar de uma coisa que é bastante grave e que o senhor já chamava a atenção no primeiro bloco. Ao tempo que a medicação é feita por nós irresponsavelmente,
nós desenvolvemos algumas bactérias ou vírus super fortes, resistentes, e nós contribuímos para isso. Como, professor, explica? O que acontece? Vamos pegar como exemplo a infecção mais simplesinha que se conhece, que todo mundo já teve um pequeno problema. Infecção de garganta. Né? Uma infecção de garganta. Nossos filhos, nós mesmos já tivemos infecções de garganta. Como é que ela se inicia? Você percebe que você sente um certo mal-estar num dia, só que esse mal-estar que vai aparecer num dia, essa infecção já foi anterior. A bactéria começa a se multiplicar. Está ali à nossa frente, né? Está ali. Ela começa a se multiplicar, chegou naquele local, precisa de um número para te causar um dano. Né? Então, você só percebe de fato os sintomas de incomodado 1, 2 dias, 3 dias depois. Então, você inicia o uso com antibiótico. Iniciou o uso com antibiótico para tratar de maneira responsável, né, digamos assim, foi prescrito, e aí 3 dias depois os sintomas desaparecem. Só que você vê na prescrição lá assim, são 10 dias de uso, mas desapareceu no 3º dia. O que todo mal orientado vai fazer? Cessa o tratamento. Fiquei bom, cessa o tratamento. Só que a bactéria adorou isso. Então a bactéria que anteriormente também não te causava sintomas enquanto ela estava no número pequeno, ela continua. Só que agora foram selecionadas as bactérias mais resistentes pelo antibiótico. E são essas que agora vão crescer e vão causar um novo mal, chamado de recidiva da infecção. E essa nova infecção, entre aspas, nova, né, ela acaba sendo muito mais grave do que a primeira. Apesar de ser a mesma bactéria, porque ela foi selecionada. O que nós fazemos? Tomamos o restinho do vidro, o restinho da cartela, né? E não causa agora efeito nenhum, porque elas aprenderam a ser resistentes a esse medicamento. E aí nós vamos precisar de uma dose maior, ou de um outro medicamento. E desenvolvemos a chamada resistências, que apareceu até aqui em Maceió, a coisa de ano passado, ano retrasado, no Hospital Universitário, né? A chamada bactéria KPC, que é a chamada MR-KPC, bactéria multiresistente KPC, que fica difícil o tratamento. Precisamos ser responsáveis, professor? Com certeza, com certeza. Qual o seu recado para essa gente? Olha, eu queria deixei até escrito aqui para não perder a ordem da recomendação que é dada, porque a automedicação ela pode ser feita, desde que ela... Olha o nome dela, automedicação responsável. Então, a automedicação responsável ela tem algumas regras. Regra 1, cuidar. Cuidar sozinho, somente de pequenos males ou sintomas menores que são facilmente reconhecidos. Outro, escolher os medicamentos que são isentos de prescrição médica. Não é o medicamento de venda livre ou não. Ler sempre as informações todas. Eu sei que a bula às vezes não ajuda muito a gente ler, a letrinha é muito pequena, né? Mas leia, se informe. E pare, a 4ª e última, pare. Percebeu que você não teve o efeito que queria, pare de usar. Quando eu falo medicamento de prescrição, eu digo o seguinte, alguns medicamentos você compra facilmente na farmácia, mesmo que tenha essa tarja vermelha aqui. Esta tarja vermelha aqui, ela te mostra venda sob prescrição médica, mas isso é acessível a qualquer um, até mesmo pessoas que não têm 18 anos. Eu não sei se a pessoa tem um juízo suficiente para comprar um medicamento desse. Né? Vários têm essa taxa, mas não é respeitado. Não é retenção, não. É só dizer, ó, aqui, doutor, a receita está aqui. Traz para mim esse medicamento. Isso é necessário. E o Enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, o farmacologista e professor universitário, Renato Jabbour. Muito obrigado por sua companhia. Lembre-se, na próxima semana voltamos a nos encontrar. Tenha uma ótima noite e até lá. Tchau.